Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VoxCast, o podcast da Vox2U. Muito prazer, eu sou Tatiana Junqueira, facilitadora de oratória da Vox, e hoje eu tenho a honra e o prazer de entrevistar e de conversar com a minha ex-aluna do curso pós, Liliane Toyama, ela que é advogada, especialista em direito condominial. Seja muito bem-vinda, Liliane. Olá, eu que te agradeço, viu, Tati, pelo convite, para mim poder falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho na área condominial. Lili, nós sabemos que os condomínios estão cada vez mais presentes nas cidades. Ribeirão é uma cidade grande, já de um porte médio para grande, cada vez mais condomínios. Qual é a importância de um advogado especialista nessa área para um condomínio? É de suma importância hoje os condomínios terem uma assessoria jurídica preventiva. Evita vários problemas e vários conflitos condominiais. Por exemplo, o advogado condominialista, quando ele é contratado, ele vai analisar os contratos de todas as prestadoras de serviço que o condomínio contrata, ele vai ajudar o síndico, os subsíndicos ou subsíndicas, conselho fiscal a entender um pouquinho mais da lei. Ele vai ajudar na mediação dos conflitos e evitar um processo jurídico futuro. Ou seja, pode ser um processo trabalhista, um processo previdenciário, criminal. E outra coisa muito importante que hoje eu vejo, que nem eu atuo assim em alguns condomínios como advogada, inclusive aconteceu um fato em um condomínio no qual uma moradora deu uma facada no esposo. Graças a Deus, a síndica estava bem instruída por mim. Ela automaticamente, na mesma hora, ela já chamou a polícia. Então, essa é a importância de um condomínio ter uma advogada especialista na área condominial. E quando você traz esse caso, que é um crime que aconteceu, isso tem um impacto muito grande para o condomínio. E isso gera muito ruído também na comunicação ali daquele condomínio. Sim, porque hoje em dia está bem normal, corriqueiro, essas coisas acontecendo. Não sei o que está acontecendo, mas parece que as pessoas estão meia loucas, né? Elas não têm uma inteligência emocional, estão assim com as emoções à flor da pele. Então, o que acontece? Para um condomínio, quando acontece um fato desse, as pessoas ficam assustadas. Como também é um caso de um condomínio que eu advogo, no qual nós bloqueamos um pagamento de um prestador de serviço, porque ele não entregou o serviço. Como ele não entregou o serviço, as subsíndicas, o conselho fiscal e o síndico bloqueou esse pagamento. E ele foi numa assembleia com 2 seguranças armados para poder matar o síndico, coagir o pessoal da assembleia, e eu fui obrigada a chamar as viaturas de polícia. Ou seja, é um caso de violência extrema em uma assembleia, um prestador de serviço chegou numa assembleia armado para ferir uma outra pessoa. Então, quando a gente fala de ter uma assessoria jurídica e ter um amparo, um respaldo legal, ele vai muito além. Porque Sim. Numa situação dessa, poderia virar uma grande tragédia. Sim. E dentro da área condominial, então você, dentro da sua área profissional, presta assessoria, o que engloba o seu serviço? Ou de outros profissionais semelhantes? Então, no meu caso, nesses condomínios que eu dou assessoria jurídica, eu falo que eu tenho um contrato com eles, mas eu dou muito mais do que o combinado. Por exemplo, eu estou presente em todas as reuniões condominiais.
mesmo nas reuniões que estão as subsíndicas e o síndico e prestadores de serviço, eu sempre estou junto com eles, eu estou junto nas assembleias, eu auxilio na forma de contratação, o que pode, o que não pode. Então, eu estou sempre presente, dando uma assessoria para evitar que o condomínio faça alguma coisa fora do que está na convenção condominial, no regimento interno, no Código Civil ou na Constituição Federal. Então, você tem esse trabalho todo de assessoria, existem outros profissionais também que fazem. E qual que é o momento mais complicado de um condomínio? É a assembleia? Então, na verdade, que nem hoje eu fui num condomínio, né? Existem vários problemas num condomínio. Inadimplência, infiltrações, animais, cachorros, barulho, mais o que? Falta de comunicação. Então, existem vários problemas. E hoje, o que eu vejo? O maior problema está que cada um não sabe qual é o seu papel. A administradora, ela não sabe qual que é o papel dela, o síndico, ele não sabe qual que é o papel dela, e aí fica empurrando para um e para outro o que tem que ser feito. Que nem hoje eu fui num condomínio, eu fui resolver um problema que não seria meu, seria do síndico. Então, eu vejo assim que existem esses problemas corriqueiros, essas confusões, por quê? Falta de comunicação, falta de mediação do síndico, de ter jogo de cintura, de ter bom senso. Então, os maiores problemas hoje que eu enfrento no condomínio é a falta de comunicação, é a falta do síndico dar um respaldo para aquele condômino, até porque ele não tem o entendimento de lei. Ele não entende. E muitas vezes tem muitos condôminos que vão morar em condomínio que nunca moraram em condomínio. É a primeira vez, sempre moraram em casa em ruas e vão morar num condomínio fechado. E eles não sabem o que pode e o que não pode. Então, a comunicação, quando ela é falha, aí ela causa vários problemas. E quando nós falamos de comunicação, nós falamos de Vox2U. Sim. Você foi aluna do Academy, depois do Academy você fez o curso pós. O quanto que foi importante para você na sua evolução na comunicação? Muito, muito importante. Eu sempre tive muita vergonha de falar em público. Não que eu não soubesse o conteúdo, mas até de questões familiares. Eu venho de uma família de japoneses, né, de família tradicional, e talvez eu trazia alguns bloqueios. Então, a Vox2U foi fundamental no meu crescimento. Hoje, se eu estou aqui, eu devo a Vox2U aos professores, porque eu aprendi muito. E hoje eu consigo falar, eu consigo subir num palco, coisa que antigamente eu não me via. Então, a Vox2U foi essencial na minha vida. Aqui, bom ouvir você falando da sua transformação. E eu tenho certeza que no seu dia a dia, na área profissional, o curso de oratória fez muita diferença. Porque hoje você consegue ir para uma assembleia mediar, você consegue se colocar, você consegue persuadir ali as pessoas, porque você aprendeu isso durante o curso de oratória. Exatamente. Até porque, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, a comunicação é essencial. Ela gera uma conexão. E no curso, eu aprendi o rapport, que você se conecta com a pessoa. Então, quando existe uma comunicação assertiva e existe a educação, o educar e a transparência, tudo flui normal. As coisas flui normal, as pessoas entendem o que você quer passar, o condomínio, ele entende o que você... Mesmo quando você está numa assembleia, que você vai apresentar um aumento de condomínio, que você muda as palavras, em vez de você falar é uma despesa e sim um investimento, a pessoa já passa a ter um outro olhar. Então, a Vox2U me ensinou isso.
ela me ensinou, às vezes, a mudar a fala, o jeito de eu falar, o jeito de eu pensar, o jeito de eu me portar perante as pessoas, o posicionamento. Tanto é que eu fui fazer o curso da pós. Eu fiz o Academy e fui fazer o da pós. E eu indico para todo mundo, porque eu cresci muito, eu amadureci muito e pretendo ainda melhorar muito mais. A comunicação, nós já falamos tantas vezes isso em sala de aula, ela é uma construção, é um processo. Então, você vai treinando, quanto mais você treina, melhor você fica. Então, esse treino é fundamental. E dentro da nossa metodologia na Vox, nós possibilitamos isso, porque nós trabalhamos com uma metodologia ativa. O aluno vai para o palco, o aluno vai treinar toda a aula, isso faz muita diferença. Você é uma profissional extremamente competente e capacitada, tem mais de 10 anos de atuação direta nessa área condominial. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Então, os 2 casos que eu te falei, sobre essa moradora, né, que atingiu o marido com uma facada, que eu nunca tinha presenciado isso, e o segundo caso, que foi esse prestador de serviço adentrar ao condomínio com 2 seguranças armados para coagir o síndico e os condôminos que estavam em assembleia. Esses foram os 2 casos, assim, que me marcou muito, até porque antes tudo era muito mais calmo, mais tranquilo. Apesar que poucas pessoas participam da assembleia de condomínio, a maioria não vai, é ausente. Por isso que nós temos vários problemas, porque o condomínio não participa da vida diária do condomínio. Então, depois ele questiona o porquê das aprovações condominiais. Então, esses foram os 2 casos que mais me marcaram. Quando você traz a questão do condômino não participar ativamente da vida ali do condomínio, que recado você tem para deixar para pessoas que moram em áreas de condomínio? A importância da participação e de vivenciar de fato o condomínio. Sim, é muito importante todos os moradores participarem, até para saber o que acontece no condomínio. Que nem o meu condomínio é uma associação de moradores que é diferente, né, de um condomínio fechado. As pessoas, elas não têm noção o que é síndico, o que é presidente, o que é condomínio fechado, o que é condomínio de controle de acesso, o que pode, o que não pode, porque o estatuto, o outro a convenção condominial. Então, a importância de você saber o que acontece no seu condomínio, porque a partir do momento que foi colocado uma pauta no edital de convocação e ali foi aprovado, não tem como voltar atrás. Ah, mas aumentou meu condomínio, aprovou fazer uma quadra de beach tênis, aprovou fazer um salão de festa, não tem como você questionar, porque foi aprovado em assembleia. Então, a importância de sempre os moradores estarem presentes na assembleia, participar, ver o que acontece no condomínio, ver o que é bom para o condomínio, o que não é, conhecer as pessoas, que nem uma coisa importante que agora nós estamos fazendo é festa junina dentro do condomínio. Para quê? Para chamar as pessoas, né? Para saberem quem são as pessoas, uma forma de unir as pessoas. Não só, porque condomínio, você fala condomínio, é só briga, condomínio. Então, para querer mostrar que condomínio não é só briga, condomínio é o lar onde aquela pessoa mora, é onde ela chega em casa, ela vai repor as suas energias, ela vai encontrar a sua paz de espírito. Então, a importância de unir essas pessoas, porque eu vejo assim que hoje as pessoas estão muito afastadas uma das outras, até por causa da era digital. Então, tem afastado bastante. Então, acho que essa é a importância de união. E, Liliane, quando nós falamos de condomínio e principalmente do advogado, tem uma parte que é muito crítica. Você até já trouxe o exemplo do prestador de serviço. O quanto que saber e ter um profissional para acompanhar os contratos é importante. Sim, é muito importante. Hoje, o que eu vejo? As terceirizadas. O grande problema hoje das terceirizadas, eu estou com um problema num condomínio
o que acontece? Existe um contrato. Quando eu fui contratada, esse contrato já estava assinado. Então, eu não pude fazer nada. E hoje, eu vejo que essa terceirizada, ela deixa muito a desejar na prestação de serviço. E o que acontece? O síndico já quis rescindir, nós já notificamos, mas precisam ter provas e mais provas para você dar uma rescisão por justa causa. E o que acontece? Hoje, o contrato dessa terceirizada, se eu for rescindir com ela, é 170 mil. Então, para o condomínio não compensa. Então, o condomínio está aguentando algumas coisas até setembro para a gente poder rescindir. Então, esse que é o problema de não existir uma assessoria jurídica que possa analisar os contratos de prestação, que nem hoje todos os contratos que é feito a partir da minha contratação, primeira coisa, eu já tiro multa. Porque se por acaso a prestadora não prestar o serviço adequado conforme o combinado, ambas partes podem rescindir o contrato, fazer a rescisão do contrato. Então, isso que é importante, você ter um advogado especialista na área condominial para poder analisar se aquilo que ele está colocando no contrato, se as cláusulas estão de acordo com o Código Civil, se estão de acordo com a Constituição Federal, se está de acordo com legislação municipal. Então, isso que é importante, porque o advogado ele vai ter o discernimento de analisar essas cláusulas contratuais. Ou seja, vai muito além essa assessoria jurídica do que apenas um advogado representando o condomínio. Tem alguma outra área que é muito crítica em condomínios? Então, hoje nós temos muito aí problemas na parte da violência doméstica. Muita violência contra criança, violência entre marido e esposa, marido, né, e a esposa. Então, essa parte também, hoje em dia, está muito, assim, sendo discutida, porque, inclusive, o síndico, ele tem obrigação, por lei, de denunciar. Caso ele não denuncie, ele pode incorrer num crime por falta de denúncia. Então, hoje existe essa lei da violência doméstica que o síndico ele é obrigado a denunciar, chamar a polícia. E a gente está tendo muitos problemas em relação a isso. Muitas brigas desnecessárias entre os condôminos, que aí pode gerar uma fatalidade, né? Uma morte, como vem acontecendo em vários condomínios. E Ribeirão Preto teve uma explosão de condomínios nos últimos anos, e principalmente na última década. Todo condomínio tem uma assessoria jurídica? Não tem. E o engraçado é o seguinte, porque as pessoas hoje elas estão entendendo a importância, mas a maioria dos condomínios não tem uma assessoria jurídica. São poucos condomínios que têm uma assessoria jurídica. Aonde eu moro, que é uma associação de moradores, não tem uma assessoria jurídica. Inclusive, nós tivemos problemas porque foi feito um regimento interno por um advogado que não é advogado condominialista, que colocou cláusulas absurdas no regimento interno, no qual eu, mais 6 advogadas, corrigimos esse regimento interno. Então, é imprescindível ter um advogado condominialista, até para dar uma assessoria, o que pode, o que não pode. Então, nesse caso, não basta contratar um advogado, tem que ser um advogado especialista dentro da área condominial. Exatamente, até porque se você tem um problema de osso, você vai procurar um ortopedista. Se você tem um problema na cabeça, você vai procurar um neurologista. Exato. Então, o direito é muito amplo. São várias áreas, que nem... Eu não entendo de trabalhista, eu não entendo de criminal. Eu vi todas essas matérias na faculdade, mas não dá para você saber tudo, porque a lei muda muito rápido. Então, eu acredito que todo mundo deva contratar um advogado especialista naquele problema que você tem. Dentro da área de atuação de cada um. Sim, sim.
Liane, dentro dessa área de condomínios também, hoje nós temos a questão do convívio ali nas áreas comuns do condomínio, festa, som alto. Como você disse, muitas pessoas não estão acostumadas a vir em condomínio, então isso acaba gerando muitos prejuízos também na convivência. Sim, por isso a importância de nós fazermos um regimento interno. Por quê? O regimento interno, ele vai ditar as regras de convívio. Então, isso é importante o condomínio ter, porque cada condomínio é único. A construtora, quando ela entrega o condomínio, a maioria entrega o condomínio já com a convenção pronta. E muitas vezes naquela convenção, se você olhar, às vezes nem tem piscina e a convenção está falando de piscina. Então, a importância de ter um advogado que faça uma convenção condominial especialista na área condominial e que faça o regimento interno para ditar as regras de convivência entre os moradores. O que pode, o que não pode. Se na piscina aquele morador pode levar copo, se ele pode levar uma garrafa de cerveja, se ele não pode. Se quando ele usa churrasqueira, ele tem que entregar limpa. O som, até que horário é permitido. Quais são as vestimentas que aquele morador pode usar no hall de circulação. Então, por isso, a importância de todo condomínio ter a convenção condominial e o regimento interno. E na área empresarial, nós vemos que também muitas empresas foram para condomínios. O prédio que nós estamos gravando este podcast também tem o seu condomínio. Temos muitos problemas nessa área condominial empresarial? Então, eu tô com um condomínio que ele é misto. Ele é comercial e residencial, no qual eu fui contratada por 6 médicos para dar uma assessoria, porque eles são donos de 18 apartamentos e de 6 lojas comerciais. E o síndico, ele acha que ele é o dono do condomínio, do edifício, que ele pode ditar as regras que eles querem. Então, existe uma convenção também, que tem que ser seguida, e o regimento interno. E aí, eu fui contratada para estar nessa assembleia para auxiliar e fazer constar na ata algumas coisas que o síndico não queria constar, que era de direito dos proprietários, porque eles estavam tendo dificuldade para alugar essas salas comerciais. Porque, na verdade, o síndico não quer que alugue, por quê? Para não ter problemas. Porque se você vai alugar ali uma área comercial, quando você tem um condomínio misto, que é comércio e residencial, então você vai ter problemas, porque vai chocar. Às vezes a pessoa vai abrir ali um barzinho ou uma loja de conveniência, que vai ter um som, ou vai ter um espetinho, alguma coisa assim, vai trazer problemas. Então, o síndico, ele não quer ter problemas. Então, por isso que eu fui contratada. Para quê? Para poder regularizar. O que a gente pode fazer? Então, nós resolvemos mudar a convenção condominial para que seja ali tudo planejado. E não mude fachada, que o logo seja planejado, tudo igual. Colocamos algumas situações para seguir um padrão, padronizar. E essa padronização traz uma maior segurança e também uma melhor convivência. Sim. Ficou muito claro durante esse nosso bate-papo que a importância, primeiro, de conhecer as regras, de ter regras e de padronizar. E, na verdade, o que acontece é no dia a dia. Tem muita coisa que você lê, que você estuda, mas, na realidade, ali no dia a dia, é diferente. Os problemas dos condomínios são diferentes. E as pessoas, elas não entendem. Que nem, às vezes, tem uma infiltração, ela não entende que aquela infiltração que vem de cima não tem nada a ver com o condomínio. É um direito de vizinhança, cai no direito de vizinhança.
E aí a pessoa manda um monte de e-mail para o síndico, um monte de e-mail para a administradora, querendo que resolva o problema da infiltração, sabendo que não é responsabilidade do condomínio, e sim do morador de cima, que tem que resolver esse problema de infiltração e ressarcir os danos causados no apartamento de baixo. Então, às vezes, você se depara com alguns problemas que não está ali, que surge. Então, é no dia a dia. Então, cada dia que passa, você vai ficando melhor. É como diz o Joel J. Você quer dar uma ótima palestra? Faça a mesma palestra 300 vezes. Então, é o dia a dia, é o aprendizado, é o estudo. Então, é uma constância, como a oratória. Muito bom, Lili. E estamos chegando ao final do nosso VoxCast. Esse bate-papo gostoso que nós tivemos hoje e também muito informativo, que nós aprendemos tanto com você. Muito obrigada por trazer tanto conhecimento e explicar dessa área complexa, mas que atinge a todos, porque hoje boa parte da população mora ou trabalha dentro de uma área condominial. E para nós finalizarmos, você que foi aluno do curso pós, o que te chamou mais atenção? O que te ligou um sinal de alerta? A virada de chave? No Academy, eu tenho que falar da aula 12, porque para mim foi muito emocionante a parte de você ter que ligar para uma pessoa. E eu liguei para o meu pai. E meu pai é japonês, todo sério. E eu liguei para ele falando que eu amava ele, que ele era a pessoa mais importante da minha vida, que eu mais admirava. Então, para mim, foi muito emocionante, porque você imagina, meu pai, ele é todo ali sério, né? Todo engessado. Então, você imagina eu ter que falar isso para ele. Então, foi super emocionante. Na pós, algumas coisas que eu verifiquei foi na aula de liderança. Eu descobri que eu sou uma ótima líder, mas eu não sei passar o meu trabalho para uma outra pessoa. Eu não tenho aquela confiança que eu deveria ter. E isso me fez ver que eu preciso mudar, que eu preciso saber delegar. E outra coisa também que eu achei importante, que é na minha área, os dados empíricos. Eu trabalhar com dados. Se eu for dar uma palestra, trabalhar com dados, que é super importante e vai mostrar mais transparência, vai mostrar mais segurança para a pessoa que está me assistindo, que foi muito importante para mim. E foi muito importante para mim a sua presença, a sua participação no curso pós. Uma aluna que se dedicou, que participou. Tenho muita gratidão por você, por tudo que você representa. Muito obrigada também por ter aceitado o convite de participar do VoxCast. Eu que te agradeço, e eu agradeço a Vox2U por ser essa empresa de muita transparência, uma empresa que tudo que ela se compromete a entregar, realmente ela entrega, porque ela fez uma mudança muito grande na minha vida. Hoje, se eu estou aqui, eu devo muito a ela. Eu agradeço aos professores, principalmente a você, que eu sempre falei, de você ser essa pessoa humana, essa pessoa que respeita até onde o outro consegue ir. Isso é muito importante, conseguir enxergar o outro lado da pessoa, que são poucos professores que conseguiram enxergar isso. Então, eu acho que você é uma pessoa única, muito diferenciada pela sua forma de tratar as pessoas. E aqui eu deixo assim uma mensagem que 100% da população são clientes, são pessoas, são funcionários. E quando você tem uma ótima comunicação, quando você tem juntamente uma inteligência emocional, você realmente entende o que é negócio e você cresce profissionalmente. Então, eu só tenho a agradecer você e a Vox2U. Muito obrigada. Eu que agradeço por todo o carinho, por toda essa mensagem maravilhosa. E chegamos ao final do nosso VoxCast, o podcast da Vox2U. Muito obrigada pela presença sua, de todos os alunos da Vox. Foi um prazer trazer tanta história, tanta informação de qualidade para você que está nos assistindo. Até uma próxima!